você falasse um pouquinho do seu papel hoje, né? Porque, óbvio, a gente tem vários papéis na vida, mas eu tive contato, o papel, o momento que eu tive contato com você está dentro de um papel que é um papel muito relacionado às relações humanas, né? A resolução de conflitos, a vulnerabilidades e tudo mais. Fala pra mim um pouquinho, conta pra gente aqui, como que foi essa jornada, basicamente, pra você entrar dentro desse universo de humanas, a gente às vezes fala humanas e pensa que não tem nada de exatas, tem exatas também, é complexo, porque tem muita complexidade as relações. Mas como que você chegou nisso, cara? Por que você foi para esse universo de gente, de pessoa, sabe? Acho que para chegar no meu papel atual, vale contar um pouquinho da minha história. E a minha história começa em partes muito exatas, assim, né? Sou filho do Fábio, né? Também, que é Ó, meu... baita nome, mano. Sou Fábio Filho, mas a maioria da galera me chama de Fabinho, né? Por causa do meu pai. Então, sou filho do Fábio e da Regina. Ambos educadores, né? Meu pai é matemático, minha mãe é pedagoga. Então, já na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos... Teve um evento muito engraçado que eu sempre toquei na igreja e tava indo de ônibus pra tocar na igreja à noite, assim. E aí a minha mãe falou assim, cara, cuidado, você vai pra igreja tocar à noite e lá não é tão seguro, tal. Não leva o celular, que você acabei de dar esse celular, não leva não. E eu, ali na época de smartphone, tinha acabado de lançar o smartphone que ela tinha acabado de me dar, eu falei assim, cara, eu vou levar. E aí... Como mãe que planta uma ideia, né? Às vezes o mundo conspira e essa ideia acontece. Eu morava em Natal, na época, uma cidade um tanto quanto mais violenta, assim, em relação a assaltos, essas coisas. E aí levaram meu celular naquele dia. E eu voltei em casa, assim, naquela época meio rebelde, e eu falei assim, mãe, eu não quero que você me dê o celular. Eu vou correr atrás dele agora. E aí, inspirado muito na posição deles, assim, né, como educadores, eu comecei a dar aula de matemática. Depois de uns anos, comecei a dar aula de Aí, eu tô física. falando, tem as exatas aí no meio. E passei mais ou menos 4 a 5 anos nesse lance de dar aula. Comecei a dando aula particular, né, para filhos e amigos dos meus pais, assim. Depois entrei para dar aula num curso preparatório de alguns concursos, assim. E fui crescendo e aí entrei nesse universo de exatas e entrei na universidade para ser engenheiro, né? Comecei a estudar engenharia mecânica. Só que aí, enquanto eu dava aula e estudava para ser engenheiro, teve um ano que foi muito marcante para mim. Em dezembro, em uma semana específica, caiu na minha conta bancária quase o salário exato da minha mãe, que era formada em pedagoga, concursada. E eu falei assim, caraca, velho, tô ganhando igual a minha mãe, e, tipo, eu nem sou professor, né? Eu dava, assim... Sim. E aí, na hora, parece que como um flash de luz, veio uma pergunta na minha cabeça. Ou melhor, uma reflexão. Falou assim, cara, será que não tem algo muito errado para que esses pais dos meus alunos estejam pagando a mesma mensalidade que eles pagam na escola, só para que eu ajude os filhos deles a passarem de ano, assim, no final de ano? Aquilo, assim, passou muito rápido na minha cabeça e eu fiquei assim, olha só, que reflexão louca, né? Eu sei que eu passei aquele ano super feliz, né? Tive um bom resultado financeiro e tal, mas logo nas semanas seguintes eu fiquei com essa pergunta no ar, né? E aí que começa um pouquinho da minha historinha com o ser humano. Eu comecei a refletir, o que tem por trás do ser humano que esse sistema educacional ali das escolas não está conseguindo desenvolver a capacidade dele total de aprendizagem? Top. Por mais que quando eu esteja aqui Caramba, dando... aquele celular deu efeito, hein? O roubo do celular. E nessa época eu tinha um aluno que ele tinha realmente um diagnóstico de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. E eu comecei a investigar um pouco mais como que era a forma dele aprender. Tá. E ele sempre é um cara muito brincalhão, assim, né? E aí na casa dele, o pai dele estava construindo um motorhome. E na casa dele, no quintal, assim, o pai dele começou a desenhar no chão como que seria esse motorhome. Onde é que ia ficar a cozinha né, lá dentro do motorhome, onde é que ia ficar a cama. E eu falei assim, caraca, a aula do Gabriel vai estar aqui hoje. Eu ia dar aula para ele de área, perímetro, essas coisas, né, de matemática. Aí eu falei assim, caraca, Gabriel, hoje a aula vai ser aqui. E assim, naquele dia, depois de 2 semanas que eu estava tentando ensinar ele várias coisas de geometria, ele teve uma evolução de aprendizagem muito alta.
E aí eu comecei a testar isso com alguns outros alunos. Tinha um outro carinha que morava no meu prédio, que ele gostava muito de jogar videogame. Então, cara, ele só estudava quando eu ia estudar com ele, e quando eu não tava fazendo isso, ele tava jogando videogame, porque os pais dele não estavam acompanhando, então ele ficava o dia no videogame. Aí eu cheguei certo dia na casa dele e falei assim, cara, hoje a gente vai fazer aula no videogame. Cara, o moleque ficou feliz da vida, né? A gente vai jogar FIFA, ele já adorava jogar FIFA, né? Só que aí eu falei assim, mas vai ter um desafio. Você vai ter que contar quantos passes o seu jogador preferido desse time aí que você vai jogar comigo, ele vai dar. Nessa época, a sua atuação profissional estava ainda em dar reforço para as crianças ou não? Eu tava equilibrando isso com as aulas de engenharia, né? É, porque tem esse outro lado que você já me Exato. contou. A minha universidade era bem flexível, né? Então, tinha dia que eu tinha aula mais de manhã, aula de tarde e tal. Então, eu ficava dividindo minhas agendas, assim. E aí, esse cara pirou, porque eu fiz um esquema para ele calcular os passos e a gente teve uma aula de porcentagem, fração, só jogando FIFA. E aí, quando isso começou a dar certo, eu fiz isso mais ou menos 3 vezes, especialmente com esses 2 alunos, eu comecei a criar uma tese, né? Eu comecei a pensar no futuro da educação. Eu falei assim, cara, talvez, assim como tudo está evoluindo, a educação tem que começar a refletir se esse esquema de colocar um monte de cadeira em frente a um quadro branco é a melhor forma das pessoas aprenderem, né? Porque, putz, tá tudo mudando no mundo. Meus pais estão começando... Tipo assim, meu pai era meio que antagônico com esse lance de celular. Ele odiava o WhatsApp. Mas naquele ano ele começou a usar o WhatsApp. Eu falei assim, olha só, tudo... Eu olhava ao meu redor, tava tudo mudando. iFood, Uber, a gente não pegava mais táxi, começava a pegar Uber. Muita coisa estava mudando e eu comecei a refletir esse mesmo paradigma para a educação, né? Cara, será que a educação também não tem que mudar em relação a como que o indivíduo está, né, aprendendo? E aí, a partir dessa tese, eu criei meu primeiro projeto de empresa ainda na universidade. Legal. E aí eu comecei a perder aquele tesão, assim, pela engenharia, sabe? Foi bom enquanto durou. Sim. Mas eu comecei a entrar no universo da educação. E aí, nessa tese de, ok, como é que eu busco formas diferentes de aprendizagem para o ser humano ali aprender do jeito dele, qual é que é o jeito de cada ser humano de aprender, aí eu fui estudando um pouco de psicologia, perfil comportamental, né? E fui, como eu disse, tirando o pé da engenharia. E aí, numa das minhas férias, eu ainda estava ali na engenharia sem saber ter essa conversa com meus pais, porque assim, foi uma jornada de 5 anos para entrar na engenharia, né? Ensino médio, aí cursinho, entrar na Universidade Federal. Eu falei assim, cara, como é que eu vou ter essa conversa com meus pais Sim. sobre não fazer mais engenharia e agora montar uma empresa? Né? Tipo, esquecer o sonho de ter um diploma e... rompeu o tradicional ali, É. né? A expectativa deles, né? Pois é. Nisso daí a gente é parecido. Também vivi essa jornada. E aí eu falei assim, vou tirar férias e vou vir aqui para Sorocaba, onde a gente tá hoje. Porque eu tenho uma parte de família lá, São Paulo tem também mais oportunidades de conversas, negócios, e aí eu vou, sei lá, vou passar um tempo descomprimindo, refletindo sobre isso e ver o que que dá, né? E aí foi que eu encontrei a Eduz, né? A empresa que eu sirvo hoje. E aí, quando eu encontrei a Eduz, a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu entrei na empresa e recebi um livrinho, que era o livrinho de cultura da Eduz. E aí, assim que eu abri a página, tinha a missão daquela empresa. A missão era ajudar as pessoas a explorarem o seu real potencial. Opa. Aí eu falei assim, caraca, é a mesma coisa que eu estou tentando fazer lá em Natal com meus alunos. Tem gente tentando fazer isso aqui na empresa. O que que é isso? E aí eu passei 2 anos nessa empresa e percebi que era uma empresa totalmente desconstruída, né? Virada ao avesso. A forma das pessoas se cobrarem, a forma das pessoas trabalharem no dia a dia. Sabe, empresa que não tinha ponto, que não tinha muito de comando e controle. Metas eram uma coisa bem diferente. Eu falei assim, caraca, tem gente também tentando fazer coisas diferentes, não só na educação, como eu estava querendo, mas também dentro de uma empresa, né? Da forma de se trabalhar. Eu estava investigando a forma de aprender, né? Então o Eugênio, o dono da Eduz, estava investigando a forma de trabalhar. E aí eu falei assim, caraca, acho que tem um lugar aqui para eu passar um tempo, né? E aí as minhas férias, que eu tinha planejado essas minhas férias em Sorocaba de fazer um monte de coisas, eu passei meus 2 meses dentro da Eduz, convivendo com as pessoas, fazendo entrevista e tal. Até um pessoal me chamou para trabalhar lá algumas vezes, né? Eu fiz até um pequeno estágio lá e voltei
para engenharia lá, sair de São Paulo, né? Voltei para Natal, a cidade que eu morava, com aquilo na cabeça. Caraca, a Eduz foi um período sensacional, né? Conheci um outro tipo de empresa, fiquei com aquilo. E aí o universo vai conspirando, né? Quando eu voltei para Natal, 3 dias depois, Jornal Nacional. Covid-19, pandemia, não sei o quê. E aí, com isso, a minha universidade parou, né? Dias depois, a universidade parou. E aí foi aí que eu aproveitei a desculpa para conversar sobre isso com meus pais. Eu falei assim, pai, mãe, eu não estava feliz com a universidade. Infelizmente, o mundo está passando por isso, né? Covid e tal. A universidade vai parar. E eu tô entendendo que lá em Sorocaba eu vivi períodos de coisas que eu quero continuar aprendendo. Então, se vocês me permitem, eu vou passar agora mais uma temporada lá enquanto a gente tá em Covid. E tudo bem, né? Sei que quando eu voltei pra cá, aí eu voltei decidido cara, eu vou entender. Guardei o projeto da educação, né? Botei um pouco na gaveta. E eu falei assim, vou entender como que é esse lance de construir uma empresa humanizada. Uma empresa focada na excelência humana, assim, né? De como, a partir do desenvolvimento das pessoas, a empresa se desenvolve. Essa era a tese que a Edu sempre teve, né? E aí começa a minha jornada no papel que eu tô hoje, né? Eu tenho um papel hoje na Eduz que tem a denominação, né, que chama facilitador. E o que é ser um facilitador? Está muito ligado a questionar o nosso modus operandi de como é liderar organizações, liderar as pessoas dentro do trabalho. Como sair de um paradigma de comando e controle, de ver as pessoas como peças. Sabe na época que na história nas aulas de história do ensino fundamental a gente estuda a Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial a gente começa a encarar as pessoas como etapas de um processo, cada um no trabalho mecânico, faz isso, faz aquilo, e a gente controla essas pessoas para que linha de montagem. Para que o final desse resultado seja cada vez mais poderoso. E para isso você controla o que essas pessoas fazem. E aí a gente na Eduz começou a investigar um paradigma de liderança de, ao invés de controlar as pessoas, seria controlar os processos para que as pessoas pudessem fazer o melhor que elas pudessem fazer. Olha só que radical, assim, né? E aí, é daí que surge o meu papel, né? Um lugar de ser facilitador, ser um líder facilitador para construir essa forma de se trabalhar. Sim. Que é complexa pra caramba. Talvez a gente vai desenrolar um pouco aqui. Mas esse é um pouco do meu papel. Investigar novas formas de trabalho mais humanizadas. E eu tendo esse contato, que eu tenho esse contato na Eduz com esse seu papel. Até engraçado que agora há pouco, tava falando com o Ed aqui, né, do podcast, e aí a gente tava falando sobre você, sobre o seu papel, e aí ele falou assim, é muito legal porque o mundo corporativo não tem esse papel normalmente, então pra gente que tem, parece até ser um luxo, que facilita muita coisa. E de fato, até eu que também já vim do mundo corporativo, é um papel que... Nesse formato e com essa proposta, eu acho que ele é muito recente até. De olhar para o ser, olhar para o modus operandi, igual você disse, né? A forma como as coisas são feitas e como elas podem potencializar não somente através dos processos, mas a junção dos processos com a humanidade, aceitando a individualidade de cada pessoa, enfim. Então é um papel assim que eu acho que toda empresa deveria ter, não só empresa, né, mas eu acho que todo mundo que se relaciona em sociedade deveria ter, seja em casa, seja em qualquer lugar, porque afinal de contas, facilitar é o desafio de qualquer relação, né?